Graça e paz. No versículo 23 do capítulo 4 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, a palavra fala: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Você é daqueles que só procura Deus no templo e somente aos domingos e aos sábados? Se for, provavelmente encontrará dificuldades em tempos de crise, como foi no caso da pandemia. Mas saiba que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o que é ser um verdadeiro adorador? O que é adorar em espírito e em verdade? Vamos tentar, de forma resumida, entender o que Jesus nos ensina na passagem da Samaritana. Será que ser um verdadeiro adorador é apenas frequentar os cultos, aos domingos e aos sábados? Creio que não, pois adorar é um ato de se render, é uma entrega. Ou seja, não é apenas cantar ou ir à igreja aos finais de semana. É uma vida de dedicação a Deus. É uma vida na qual os nossos atos, no nosso dia a dia, irão refletir a nossa adoração ao Senhor. Pouco importando se estamos sozinhos, ou com a família, ou com os nossos amigos, ou no trabalho, ou na escola, ou nas redes sociais, ou em outro local. A adoração fará parte das nossas motivações diárias. A intenção plantada em nosso coração será adorar ao Senhor. E o que é adorar em espírito? Na conversa com a samaritana, Jesus nos ensina que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Observe que a palavra espírito, do adorarem em espírito, está escrita com letras minúsculas e não com letras maiúsculas, o que significa que Jesus não está falando do Espírito Santo. O que ele nos ensina é que esta entrega pode ser realizada em qualquer lugar e deve ser de coração. Como ensina a palavra, a adoração não precisa mais ser em Jerusalém, como diziam os judeus, e muito menos no monte em Samaria, como diziam os samaritanos. Assim, podemos procurar o Senhor em qualquer lugar, como, por exemplo, em casa, no trabalho, em uma igreja e em um hospital. Contudo, note que Deus não procura que o adoremos de qualquer maneira. Jesus nos ensina que Deus é espírito, mas que não podemos criar formas de adorá-lo que não estão na palavra de Deus, para não correr o risco de pecar. A exemplo, não podemos adorá-lo por meio de imagens, pois ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Assim, ele não possui expressão física alguma. Dessa forma, o Senhor deve ser adorado em qualquer lugar, com todo o coração, e sem que haja representação física, porque não existe nenhuma que expresse
o seu caráter, a sua santidade, o seu amor, a sua sabedoria e o seu poder. Procurar em espírito é procurar com a mente, procurar de todo o coração. Como diz a palavra em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que é procurar em verdade? A verdade é Jesus Cristo. Tudo o que o Filho de Deus nos ensinou é a verdade. Portanto, a sua palavra é a verdade. E adorar em verdade é adorar em obediência à palavra de Deus. Ora, não podemos ser um no templo e outro fora do templo. A palavra de Deus também nos revela que juntos somos a Igreja de Cristo, que somos membros de um corpo, que precisa um dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim, a igreja não é um lugar. A igreja somos todos nós. É ser igreja. Dessa maneira, observe, a palavra não fala que não devemos ir à igreja. Devemos sim nos reunir. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Pois juntos também louvamos a Deus, aprendemos a sua palavra e encorajamos uns aos outros a permanecer firmes na fé. Desse modo, o Pai lhe procura, pois busca verdadeiros adoradores, que o busquem em espírito e em verdade. E não será um templo fechado, uma construção física que irá lhe afastar de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada em nosso coração. Nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Pai, que o Teu nome seja sempre glorificado, que tenhamos um espírito de sabedoria e que a Tua plenitude preencha a nossa alma, mente e coração. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o devocional de hoje.